essa nota, para mim, é aquele negócio, ó. Se o seu representante precisa vir aqui conversar com a gente, que a gente pode ter boas novidades a respeito aí, por que não? Staff Gabigol e diretoria estão desrespeitando a instituição Flamengo. É a nação rubro-negra, são os torcedores que eles estão e são idolatrados por causa dessa torcida que está lotando o Maracanã quarta-feira para ter festa, não para ter desunião. Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar o que está acontecendo, os bastidores ali. O Gabriel anunciou que amanhã ele vai assistir o jogo. O Flamengo já tinha colocado aquela nota de que teria barrado, né? Ou seja, tirado o Gabriel desse jogo importantíssimo contra o time do Atlético Mineiro. O Flamengo venceu pela Copa do Brasil, porém agora eles vão se enfrentar pelo Brasileirão no Maracanã. Ou seja, o Atlético vai ser obrigado a ver o Flamengo ali mostrando para sua torcida, né, a taça de campeão da Copa do Brasil. E quando todos pensavam, pô, tá legal, beleza, o Gabriel não sei o que vai embora, agora é finalizar o ano bem, não. Hoje a diretoria foi lá, soltou uma nota dizendo que ele tá fora, e o Gabriel em contrapartida retrucou dizendo que já que ele tá fora do jogo, ele quer continuar no Flamengo, quer cumprir o contrato até o final do ano, porém, já que não vão colocar ele pra jogar, ele vai lá no meio da torcida assistir a partida. Meus amigos, que loucura. Vamos acompanhar as últimas informações. Alguns falaram ali que existe a possibilidade dele renovar com o Flamengo, outros já foram contrários a isso. É isso que temos para hoje, muitas informações importantes. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Flamengo divulgou uma nota dizendo que o atleta não vai participar, não está relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, que é essa nota que está aí na sua tela, né? O Flamengo informa que o Gabriel não vai ser relacionado para o jogo de amanhã. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Essa é a nota do Flamengo. E aí o Gabriel hoje, na rede social dele, também a mesma rede social, né, os dois usando ali o X, o Twitter, ele explica o seguinte, que em razão da nota que foi publicada pelo Flamengo, ele vem esclarecer que está à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã, treinou normalmente, diz ele, e que a decisão de não relacioná-lo para o jogo foi unilateral da direção do clube. Os representantes do Gabriel, segundo ele, também estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, estaremos juntos na Norte amanhã. Só para fazer uma colocação aqui antes de passar a palavra, Mauro, a Norte é onde fica a torcida organizada do Flamengo. A Norte é atrás do campo, onde ficam todas as organizadas. Então, a nota do Gabriel dá a entender. É o setor do estádio, né? Mas o que eu disse? A Norte é o não sei o quê. Aí, tá. A Norte Sim, é a Norte é um setor do estádio onde ficam as torcidas organizadas e o Gabriel tá dando a entender que vai ver o jogo lá. Lá? Com a nota dele, parece que ele vai ver o jogo lá. Ele quer sair do Flamengo nos braços da galera mesmo, hein? E você que conhece bem aquele ambiente Maracanã, de Flamengo e tal, se ele for lá, vai ser bem recebido depois desse anúncio de saída? Eu imagino que sim. Eu também acho que sim. Eu te perguntei e ia responder isso também. Acho que sim. Pode responder com uma letra só. É interessante, né? Porque já viu que ele vai ao jogo, mas não vai assistir o camarote com a diretoria. Acho que ambiente para isso não tem. O cara que está afastado normalmente vai lá no ambiente, tem um camarote, tem de amigos. Ele deve ter vários lugares para assistir esse jogo, mas até nisso ele é diferenciado. Ele já deu esse toque aí. Amanhã estamos juntos lá naquele setor da arquibancada e tal. Ele só podia dizer, amanhã eu vou para o jogo. Acho que ele fez bem dizer, estou à disposição e tal. Agora, por que o Flamengo o afastou? Aí que a gente vai botar essa interrogação. Chamando os caras para conversar. Primeiro, porque está chateado com ele, será isso? Pô, o cara foi lá, anunciou, não falou pra gente, por que falou pra imprensa primeiro e tal? Pode ser isso. Um outro ponto. Vem cá, vocês estão indo mesmo? É pro Cruzeiro? A gente pode até falar do Santos, que se manifestou, e outros e tal. Ou o Palmeiras ligou. Vocês estão indo para onde? É o Cruzeiro? Por quanto tempo? 2 anos você não aceita ficar?
Pode ser também uma outra conversa. Pô, tá saindo por quê? Tá magoado porque, eu dei a mão e não aceitamos 4 anos. Não sei. Por que não é Eu isso? acho Não que essa afastou nota para caminha conversar? pra isso mesmo. Ele afastou para O Mauro conversar, né? detectou bem. Isso aí. Tem A minha aí. interpretação do quadro é exatamente esse. Por que os representantes vão ser chamados se o contrato vai terminar dia 31 de dezembro? E o Flamengo não tem interesse em renovar o contrato? Para que eu vou chamar o representante dele aqui? E um time tão desfalcado, deixa eu Para jogar. dizer para ele, para dizer para o representante dele que, faltando um pouco mais de mês para terminar o contrato, ele falou uma coisa que não devia, é só a diretoria chamar e dar uma punição nele. Mandar mais uma multa para ele. Aí não precisava citar a história de chamar representantes. Falava, ele está afastado, enfim, não joga mais pelo Flamengo esse ano. Acabou. Agora vem essa nota para mim é aquele negócio, ó. Se o seu representante precisa vir aqui conversar com a gente, porque a gente pode ter boas novidades a respeito aí, por que não? Sei. Vocês acham que caminha para esse lugar? E a minha... Não é que caminha, mas... A minha interpretação de texto, é só minha interpretação de texto. Se a senhora puder colocar de novo o texto, é uma avaliação. Porque você sabe que interpretação de texto, cada um tem a sua. A senhora pode interpretar como uma interrupção de contrato, eu posso interpretar como nesse quadro, demonstrado pelo texto, que o Flamengo tem interesse, se botar o texto do Flamengo, retratando o que o Flamengo diz, me parece claramente, olha lá, informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que é o cara que ele tem melhor trânsito, certo? E pelos representantes do jogador, os próximos passos, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes, estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. Ué, pra quê? A troco. Eu acho que a continuidade da nota dá a entender outra coisa. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro. Você está afastando o cara para manter a harmonia do elenco até uma conversa? Você vai oferecer um contrato maior para ele? Eu acho que também tem algumas coisas internas que a gente não conhece muito bem. De repente, os jogadores foram lá Tem uma coisa que eu posso trazer para vocês, que é a apuração nossa da ESPN, que a informação é a seguinte: nenhum jogador ficou magoado ou chateado porque o Gabriel comunicou que estava saindo do clube na sequência do título, da comemoração do título. Mas os jogadores e o Felipe, o técnico, ficaram incomodados com o fato de o Gabriel não ter participado da festa de comemoração do título. Quando volta ao Rio de Janeiro, ele não está na festazinha, está balançando a cabeça. Eu não sei se você tem essa informação também, assim, quero te ouvir. Perfeita a sua colocação. Não, eu quero te ouvir sobre tudo, Tetra. Não, pode continuar. Não, é isso, eu quero te ouvir. A minha interpretação do quadro é que há uma perspectiva de renovação de um acerto contratual. Na minha avaliação. Na avaliação, cada um tem uma interpretação. O Mauro caminha paralelamente nesse sentido comigo. Talvez não com tanta convicção, mas eu tenho uma certa convicção de que isso vai acontecer. Porque, poxa vida, vai sair do Flamengo para ir para o Cruzeiro, para ir para o Santos? Ele já se manifestou várias vezes que gostaria de ficar. Por que não pode acontecer um encontro? Ou ele não joga mais lá esse ano. Vai sair uma nota depois da reunião. Olha, trouxemos eles aqui para comunicar. Gente, olha, não foi legal, não estamos. Ele também está magoado com a gente ficou com ele e tal. Então é o seguinte, faltam 6 jogos, ele está liberado. Ele só não assinou aquele pré-contrato do Palmeiras, que era idêntico. Vou falar para vocês, vou dar a letra certa. Era idêntico a esse do Cruzeiro. Idêntico. Ele só não assinou por quê? Porque ele falou assim, poxa, eu vou sair do Flamengo e vou para o Palmeiras. Eu vou quebrar toda a idolatria que eu tenho com a torcida do Flamengo. Nisso ele pensou. Então quer dizer que o Gabriel também tem lá os seus motivos. Né? E é só a minha... Ozinho, você tem outra interpretação do texto? Tenho outra interpretação, sim. Eu acho que a reação do Gabriel no domingo teve a ação, né, do Gabriel, teve a reação da diretoria, porque você está falando de 2 lados vaidosos, que não estão botando o Flamengo em primeiro lugar. A minha visão é essa. O verdadeiro torcedor, a nação rubro-negra, está sendo exposta a uma guerra de vaidades. Diretoria e staff de Gabigol, né?
Essa coisa do Gabigol, da declaração, encontro vocês lá no norte. Alguma vez ele foi? Não. Alguma vez ele foi lá no meio da... Acho até perigoso. Acho até perigoso para ele. Porque não é que vão agredi-lo, não, pelo contrário. Mas vão ter 70 mil pessoas, tá, no Maracanã. Os ingressos estão praticamente esgotados. A torcida do Flamengo é espetacular, é gigantesca. Ela quer comemorar o título. E o Gabigol com essa diretoria estão estragando isso. Estão estragando. Começou no domingo. A minha única crítica ao Gabigol foi o momento dele divulgar. Está estragando o momento principal para esse torcedor que eles ficam toda hora exaltando. Diretoria e Gabigol. Todos eles ficam falando, porque a nação rubro-negra é o respeito à nação. Não estão tendo esse respeito. O Gabigol não respeitou isso, não foi comemorar com os jogadores o título no campo e fora. Isso incomodou, sim. E por isso a diretoria se prende nisso e fala, olha, para o ambiente não ficar ruim, porque o Gabigol no campo vai ser aquele clamor da arquibancada, fica Gabigol, e ele merece. E ele merece. Vai aqui o meu elogio ao Gabigol. É o futuro dele que está em jogo, da família dele. Está certíssimo o Gabigol. Agora, não fica jogando com palavras para querer atacar um ali. Aí a diretoria também, seja sincera, vocês não procuraram o cara, não fizeram uma proposta digna pelo que ele representou esses anos todos pelo Flamengo. Aí também não fica agora falando que o cara é indisciplinado. Ou seja, staff Gabigol e diretoria estão desrespeitando a instituição Flamengo, é a nação rubro-negra, são os torcedores que eles estão e são idolatrados por causa dessa torcida, que está lotando o Maracanã quarta-feira para ter festa, não para ter desunião. Porque já está decidido que o Gabigol não vai jogar, que eu acho um erro, porque o Flamengo está todo desfalcado. O que precisa mais é ter o Gabigol em campo. É isso que eu ia falar, claro. Não, exatamente. Tá todo desfalcado, gente. Claro. Tá cheio de gente fora. Precisa do Gabigol em campo. Aí, por vaidade, que o Gabigol também teve a vaidade no domingo, a reação foi qual? Tira do jogo. Vai prejudicar quem? Vai prejudicar o Flamengo. Isso. Que se vencer o jogo, se mantém lá em cima. Se não vai ser campeão, que acho difícil, mas diminui a vantagem pro líder. Mas tem premiação. Não foi por isso que o Dorival foi mandado embora o ano passado? Porque perdeu os jogos? Aí agora, vocês que mandaram o Dorival embora, não estão ligando para isso, porque tira o cara que pode fazer o Flamengo ganhar 3 pontos. É uma guerra de vaidade, Dani. Tá todo mundo errando, todo mundo se complicando. E quem está se prejudicando? O verdadeiro torcedor do Flamengo que pagou ingresso para assistir lá o jogo. E eu acredito que o Felipe Luiz não foi consultado. Isso foi uma decisão da diretoria. O Felipe, e ambiente, e jogadores, o Felipe, não, eu não preciso dele para esse jogo. É isso aí, o time está desfalcado, ele precisa sim do Gabigol. O Gabigol chegou a esse estágio de poder fazer isso, fazer 2 gols, com as oportunidades que o Felipe deu a ele, inclusive de aguardar ele ir melhorando, o condicionamento, etc. Que no início foi bem arrastado, ele foi bancado pelo Felipe. Então agora, se ele chegou num ponto legal de ajudar, mas o que tinha que ganhar já ganhou, então eu não acredito que o Felipe gostaria de não contar com ele, ou seria, não gostaria, que ele seria indiferente a isso. Está muito claro que foi uma decisão da diretoria. E aí, só vejo nessa interrogação aí 2 coisas. Ou apresentar uma proposta para ele, ou desligar ele até o final do ano. Porque ir lá conversar com os caras e perguntar o quê? Se não é para desligar, ou para renovar? Ou para renovar, vai falar o quê com esse cara? Não podia reunir hoje, o presidente? Não podia reunir hoje? Não, claro, e já resolver isso. A nota do Flamengo dá a entender que os representantes do Gabriel não estão no Rio de Janeiro, né? Mas a tecnologia hoje possibilita conversas online, claro. Enfim. Tá, mas qual outra saída teria essa reunião? Qual desfecho teria? O Gabriel coloca lá, remotamente ou pessoalmente. Exato. Que assim, eu confesso que eu fiquei surpresa de ouvir você, presidente, e o Pascoal, pensando na possibilidade da diretoria do Flamengo estender, dar a ele um contrato maior. Não passa na minha cabeça. Pelo que eu conheço de bastidor do Flamengo, essa reunião é no seguinte sentido. E aí?
Você tá afim de jogar até o final do ano? Vai ficar de bico fechado? Ah, que bico fechado, ele já abriu o bico, não tem mais Então, isso. Vai dar tem mais pito bico nele fechado, agora? não. Vai Ou puxar a você orelha quer ser dele agora? liberado agora? Ah, mas que bico fechado Eu agora? acho que é nesse sentido. O Flamengo tá mais interessado em ele que já ele falou. não Essa jogue mais. declaração, só essa declaração já falou, dele dizer Daniela. que vai pro meio da torcida é jogar a torcida contra a diretoria. Sim, virou uma guerra. Mas não tem, eu não vejo outra Virou coisa. uma guerra, gente. que o Marcos vai Vaidades. falar? Só quem tá sendo prejudicado é o torcedor. O verdadeiro que Meus amigos, que loucura, hein? O Gabriel meteu o louco, como diz o ditado, simplesmente saiu atirando em todo mundo. Aí ele fala aí, ó, referente à nota do Flamengo, né? Ele fala que pegou, que vai cumprir o contrato, que tá treinando bem e que amanhã, lá quando tiver o jogo, ele vai pro meio da torcida, vai lá no meio da nação comemorar, assistir o jogo. Ou seja, ele basicamente dá o seguinte recado: se vocês não vão me colocar pra jogar, eu vou assistir o jogo no meio da torcida e não tô nem aí. Tipo, então, apesar do Zinho aí, do Pascoal, né, e do Mauro, na verdade, terem levantado a possibilidade do Flamengo querer renovar com o Gabriel, eu tô mais com os outros, que a chance é nula. Olha só, os caras estão brigando. Não tem uma menor sinalização aí de que vai ter algum acordo. Pode acontecer, surpreender todo mundo, o Gabriel aceitar 2 anos de contrato, 2 anos e meio, sei lá. Pode ser, mas pelo clima que tá, é bem provável mesmo. Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês pensam? O Gabriel vai renovar, não vai? Vocês estão do lado do Gabigol? Que loucura vai ser essa? Do lado da diretoria, acho que dá certo em afastar o jogador, já que ele anunciou que tá indo embora. Diz o que vocês pensam. É um assunto muito delicado, certamente terão muitas opiniões divergentes, porém é importante demais saber o que vocês estão pensando sobre esse assunto. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!